Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula. E essa videoaula é uma videoaula introdutória, inicial, onde a gente vai falar um pouco sobre a teoria geral da administração. E as nossas próximas videoaulas nós iremos detalhar os assuntos teoria por teoria. Então, por isso que eu trouxe o quê? Uma introdução. Tá, para a gente poder conversar sobre isso. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês a bibliografia básica. A nossa bibliografia básica é o livro do Hidalberto Chiavenato, ou Chiavenato, né, como alguns falam, mas o correto é Chiavenato, é Introdução à Teoria Geral da Administração. Essa bibliografia aqui, o TGA de Hidalberto Chiavenato, eu utilizo ela nessas aulas aproximadamente uns 80%, né? 80% eu vou tomar como base a referência bibliográfica do professor Hidalberto Chiavenato, né? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que todas as bancas de concursos, todas elas que eu conheço, utilizam essa bibliografia básica para elaborar questões de administração, principalmente de teorias da administração. Professor, o senhor disse 80%. E o restante? O restante, aproximadamente uns 15%, né, da nossa obra, desse nosso curso que eu vou ministrar para vocês, eu utilizo o professor Maximiliano, né? Então, o professor Maximiliano também a gente utiliza aí bastante nas nossas aulas, que também é utilizado para bancas de concurso público. Uma coisa eu garanto para vocês, se você assistir esse curso, tá, a aula introdutória, depois da primeira aula, eles vão falar de teoria clássica da administração científica, mais precisamente de Taylor, modelo taylorista de produção, eu garanto para vocês que vocês terão aí um aprendizado de forma satisfatória, e isso vai lhe possibilitar ficar super competitivo na prova de concurso, né? Professor, como é que surgiu a administração, né? A administração, ela existe, né, desde os tempos antigos, né? Milhares e milhares de anos, né? Só que a partir do século XVIII, né? A partir do século XVIII, nós tivemos aí um processo de aceleração, um aceleramento da parte de administração. Por quê? Porque nós tivemos um advento muito importante chamado o quê? Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial trouxe impactos sociais e econômicos gigantescos na sociedade, no mundo todo, né? Por quê, professor? Porque mudou, de certa forma, o processo de produção. Como é que era o processo de produção antes, né? Antes, né, vamos colocar lá o feudalismo, logo depois do feudalismo, lá na Revolução Comercial que a Europa se submeteu, né? E principalmente logo após aí a queda de Constantinopla, você tinha o quê? Qual que eram os meios de produção? Os meios de produção eram 100% artesanais, os meios de produções eram elaborados através dos artesãos, né? Então você tinha o mestre artesão, e esse mestre artesão ali, ele dominava ali o conhecimento para fazer determinado produto. Com o surgimento da primeira Revolução Industrial, o que aconteceu? Claro, industrial, surgiu o quê? As indústrias, né? Então, o que acontece, gente? Os meios de produção que antes eram pulverizados, espalhados, que estavam sobre o domínio dos artesãos, né, dos mestres artesãos, foram para as indústrias. É exatamente isso. Então, esse aqui foi um período, né, vamos dizer assim, da primeira Revolução Industrial, né, de 1750 a 1850, tá? Principalmente na Inglaterra que iniciou esse processo de industrialização. E aí eu também chamo como atenção aí também, durante a primeira Revolução Industrial, aí vários insights da indústria francesa também. Então houve o aparecimento de indústrias, né, principalmente de tecido de algodão. Aí começaram a usar o tear mecânico e o aprimoramento das máquinas a vapor. Então a forma de energia para fazer essas máquinas funcionarem era a máquina a vapor. Então essa foi a primeira revolução industrial. Começou a surgir as corporações, as indústrias, né? E aí, professor, aí surge, né, a segunda revolução industrial, tá? A segunda revolução industrial, datada aqui de 1850 a 1950, tá? Aqui passaram a utilizar nessas indústrias o emprego do aço, a utilização de energia elétrica, a utilização dos combustíveis derivados de petróleo, a invenção do vapor à explosão, motor à explosão, invenção da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos, né? Então aqui, né, o que acontece? Eles dão um upgrade
tá? Um upgrade muito considerável em relação aí à segunda revolução industrial. Mas é o seguinte, o que acontece? Nosso foco aqui é a administração. Tá? Nosso foco é a administração, você tem que entender isso. Eu pergunto para vocês, a administração é uma ciência? Sim, a administração é uma ciência. E como toda ciência, nós temos um objeto de estudo. Por exemplo, se pega lá, medicina. Sim, medicina é uma ciência, claro, né? Qual que é o objeto de estudo da medicina? O corpo humano. Beleza. Professor, contabilidade é uma ciência? Sim, é uma ciência. Qual que é o objeto de estudo da contabilidade? O patrimônio das organizações. Isso mesmo. E a administração é uma ciência? Claro. Então, qual que é o objeto de estudo da administração? São as próprias organizações. E aqui, nesse momento, na segunda revolução industrial, né, surge o quê? As indústrias necessitam o quê? De administração, de gestor, de eficiência, de eficácia. Né? Temos que, o que acontece nesse movimento aqui da segunda revolução industrial, né, nós temos mais um elemento muito importante aqui, ó, que é a administração, né? Principalmente no começo, como Taylor. Ó. O Taylorismo, né? Que ele dá o quê? Ele traz eficiência, traz produtividade, traz seguranças para as indústrias, né? Ou seja, ele consegue melhorar os meios de produção. E a gente vai falar bastante sobre isso na onde? Nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula, né? Que é a primeira aula que a gente vai falar sobre teoria clássica, administração científica de Taylor, né? Taylor, Winslow, né? Frederick Taylor, né? A gente vai estudar esse cara aí. Depois da segunda revolução industrial, e cada movimento desse aqui, agrega-se algo importante na nossa teoria geral da administração, nos fundamentos da administração. Aí, claro, né, muda, estamos hoje vivendo aí a terceira, quiçá a quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial é a revolução digital, né, que nós estamos vivendo aqui, né? Então, isso ainda é um pouco recente, né? Tem muita gente escrevendo sobre isso, mas ainda não temos ainda um paper, não temos ainda uma teoria para ser agregado ao livro do professor Edoberto Chiavenato. Vamos lá falar da terceira, né? Então, o uso de tecnologia e do sistema informático na produção industrial, né? Desenvolvimento da robótica, engenharia, genética e biotecnologia. Olha o refinamento dessa terceira revolução industrial, né? Diminuição dos custos e aumento da produção industrial. Aceleração da economia capitalista. Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos que você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso, técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.